Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. Estamos de volta, com a nossa série de mensagens aqui, chamados a comunhão com Deus, queridos? É disso que a gente está falando, dessa nossa necessidade espiritual, desse alimento, desse tempo. A gente já falou muita coisa, sabe? Se você perdeu esse conteúdo, volta lá no início, assiste tudo que vai edificar a tua vida. E agora nessa parte final, se eu não me engano, eu tenho 3 vídeos ainda pela frente. Eu quero falar sobre isso aqui. O que fazer no tempo devocional? Tem muita gente que pergunta isso. Mas como é que eu faço e tal? Não sei o que. Gente, ter comunhão com Deus, ter relacionamento com Deus é como você ter um relacionamento com a pessoa. O que você faz quando você se encontra com a pessoa? Você conversa com ela, você fala com ela, você ouve também ela falar, você dá um abraço e tal. Então, o nosso tempo devocional nada mais é do que se relacionar com Deus, conversar com Ele. Então, tem oração, tem leitura da palavra, tem adoração, elogios. É sobre isso que eu vou falar aqui. Tá? Eu montei uma estrutura aqui, sabe, para te mostrar, da maneira como eu faço o meu devocional. Mas isso aqui não significa que essa estrutura aqui é a estrutura que você deve usar. Sabe? Porque nem sempre também eu uso essa estrutura sempre. Às vezes eu começo de trás para frente, depende também do dia, depende de como eu estiver, depende do ambiente, depende de muita coisa, sabe? Mas sempre rola em torno disso aqui. Geralmente é isso aqui que eu vou te apresentar. Então a primeira coisa, a própria Bíblia nos ensina, que a gente deve iniciar louvando a Deus, adorando a Ele. A própria oração do Pai Nosso mostra isso, Como é que começa a oração? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, começa com adoração, começa com louvor. E eu quero te mostrar aqui um salmo que mostra como que a gente tem que entrar na presença do Senhor, um salmo que ensina como entrar na presença do Senhor, que é um salmo 100, um salmo curto de 5 versículos que eu quero ler com você. Olha só. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Olha só que legal. Aclamem ao Senhor. Verso 2, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença como? Com cânticos alegres. Está falando de música, está falando de cânticos, sabe? Se usar palavras de elogio, bem, não só música, mas bem dizer o Senhor, sabe? Olha só no verso 3, reconheçam que Ele é o nosso Deus, olha, dê palavras de declaração de amor a Ele. Senhor, Tu és o meu Deus, sabe? Você já está louvando e já está orando. É por isso que eu botei até louvor e oração praticamente junto, porque o louvor ele nada mais é que uma adoração, que uma oração pode ter música, pode não ter música, depende de você. Olha só, entrem por suas portas com ação de graça, gratidão, sabe? E em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Bendizer o nome de Deus é falar bem dele, falar coisas bonitas para ele, sabe? Verso 5, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Olha só que maravilha. Então o Salmo 100 ele é perfeito, ele ensina como nós devemos nos comportar nesse momento nosso de comunhão com Deus. Iniciar com louvor, dizer a Ele palavras bonitas, dizer a Ele o quanto você é grato por tudo aquilo que Ele já tem feito em sua vida, sabe? Agradecer pela sua família, agradecer pela sua saúde, agradecer até por aquilo que não vai muito bem, mas você ora, você entrega a Ele, você já agradece, sabe? Se você quiser usar uma música, cria um ambiente, geralmente eu boto lá no celular uma musiquinha ambiente lá de fundo, e aquela música começa a me encher, começa a me inspirar, eu vou cantando junto, daqui a pouco eu tô orando, daqui a pouco eu tô agradecendo a Deus, sabe? Aí você pode usar a palavra de Deus, abre a Bíblia, pode falar versos, pode falar versículos, sabe? Tem um salmo que eu gosto muito de usar às vezes, muitas vezes eu estou sem inspiração para iniciar o meu momento devocional. Aí eu corro lá para o Salmo 139. O Salmo 139 ele é uma oração. E aí eu começo só recitando o Salmo 139, é eu falando com Deus, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe, quando eu me deito, quando eu me levanto, me entreteceste no íntimo do meu ser, Tu já me conhecia. Antes que houvesse uma palavra em minha boca, Tu já sabe o que eu vou dizer. E aí você vai dizendo declarações ao Senhor. É uma maneira, querido, de você ter a sua rotina devocional, prestar culto ao Senhor. No Antigo Testamento, a gente tinha os elementos do culto, sabe? Quando se ia cultuar o Senhor, os levitas eram encarregados por trazer todos os utensílios e preparar o ambiente do culto.
Sabe, os elementos do culto do Novo Testamento são 3, que não pode faltar. Para você dizer que prestou um culto ao Senhor, tem que ter essas 3 coisas. Louvor, oração e palavra. São os elementos do culto no Novo Testamento. Então, se você adorou a Deus, seja com uma música lá no celular e tal, se você orou e se você leu a palavra, recitou a palavra, você ali prestou um culto. É lindo porque Abraão, por onde ele ia, ele edificava um altar ao Senhor. Edifica um altar ao Senhor por onde você for. Na sua casa, na sala da sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, edifique um altar, cante um louvor, faça uma oração, leia uma palavra, pronto, está ali edificado um altar ao Senhor. Tá bom, queridos? Então é isso aí. A nossa vida é muito simples. Entrar na presença de Deus e ter um momento com Deus é muito simples. É como ter um momento com uma pessoa. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a esse assunto. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.